This call is now being recorded. Bom dia, primeiro ano. Vamos à nossa quinta semana de filosofia, né? Continuando hoje na nossa trilha 3, falando a respeito de Sócrates. A primeira coisa que nós vamos fazer é projetar uma apresentação de slides para vocês, tá certo? Um minutinho, uma janela. Legal, não está aparecendo aqui, está aberto, não está aparecendo. Eu acho que é porque eu pedi a... Estou tentando achar aqui e não estou conseguindo. Agora sim. Eu acho que eu coloquei no modo de apresentação, modo de exibição de leitura, logo, resultado, ele não apareceu lá para eu projetar para vocês. Chegou aí agora para vocês e nós vamos começar, modo de exibição, aí, aumentou. Nós vamos começar nossa aula hoje falando novamente a respeito de Sócrates, né? Primeiro ano, vocês vão ouvir falar muito de Sócrates, tá certo? Sócrates, o mestre em busca da verdade. Principais ideias de Sócrates, né? Para o pensador grego, só voltando-se para seu interior, o homem chega à sabedoria e se realiza como pessoa. Sócrates entendia que não tem como você conhecer as coisas e entender o mundo se você não se conhecer primeiro. Basicamente é isso. Então eu preciso voltar para dentro de mim, me conhecer, para a partir daí eu tentar conhecer as outras coisas, conhecer a natureza, conhecer as ideias. Para Sócrates, o ser humano voltou-se para si mesmo, concentrando no homem e em sua alma, né? Em grego, psique, a psique. A preocupação de Sócrates era levar as pessoas, por meio do autoconhecimento, à sabedoria e à prática do bem. Basicamente é isso, ideias louváveis, né? Autoconhecimento e sabedoria, autoconhecimento, levar à sabedoria e à prática do bem. Pensadores sofistas, os educadores profissionais da época, a gente pode até dizer assim, alguns tipos de pessoas davam aulas na época, né? As principais eram os sofistas. Eles também eram voltados para o homem, tá? Mas o objetivo deles era diferente, porque o objetivo deles era formar os dirigentes para as elites gregas, né? Então eles transmitiam aos jovens o chamado saber enciclopédico, que é aquele saber conteudista, né? Além do saber enciclopédio, eles também buscavam desenvolver a eloquência, que é a capacidade do bem falar, né? Isso voltado em quê? Para formar os políticos da época, né? A esfera política na Grécia. Então, o cara precisava ter conhecimento enciclopédico, que é o conhecimento conteudista, ele precisava ter uma boa eloquência, né? E para quê? Para que no futuro, com todo esse conhecimento montado, todo preparado, ele conseguisse vir a ser um político, um governante grego na época. Sócrates acreditava no ensino pelo diálogo, tá? Ele era defensor do diálogo como método de educação. Ele considerava muito importante o contato direto entre os interlocutores, então, entre quem ensinava, digamos assim, e entre quem aprendia. O que é uma das possíveis razões para o fato dele não ter deixado nenhum texto escrito. Sócrates acreditava que o ideal era transmitir o conhecimento na base do diálogo. Então, ele não deixava nada escrito, ele não tinha nada escrito. Se tivesse, talvez, em suas aulas, se é que podemos chamar assim, os alunos teriam tempo de fazer leituras mais aprofundadas a respeito do que ele pensava. Mas ele acreditava que o aprendizado não se dava dessa forma.
Opondo-se ao relativismo de muitos sofistas, para os quais a verdade e a prática da virtude dependiam das circunstâncias, Sócrates valorizava acima de tudo a verdade e as virtudes, fossem elas individuais, como a coragem e a temperança, ou sociais, como a cooperação e a amizade. Então, assim, vocês podem ver que o tipo de virtude que ele valorizava eram coisas internas, né? Era o que fazia da pessoa uma grande pessoa. Então, ele acreditava que se você fosse uma grande pessoa, você atingiria autoconhecimento, você seria, sendo uma grande pessoa, você agiria melhor para com a sua comunidade, e isso faria o bem a todos. A busca do saber é o caminho para a perfeição humana, dizia, introduzindo na história do pensamento a discussão sobre a finalidade da vida. Está tudo baseado, a ideia de Sócrates está toda baseada nisso. Autoconhecimento, perfeição humana, fazer o bem, buscar o conhecimento dentro de si primeiro, para depois buscar esse conhecimento fora. O despertar do espírito. Para Sócrates, o papel do educador é, então, o de ajudar o discípulo a caminhar nesse sentido, despertando sua cooperação para que ele consiga, por si próprio, iluminar sua inteligência e sua consciência. A questão de trabalhar com o diálogo e de perguntar e de fazer com que as pessoas se habituassem a perguntar, indica que Sócrates acreditava que as pessoas aprendiam e se desenvolviam quando elas questionavam. Então, é conversando que eu entendo, é conversando que eu questiono, é perguntando que eu descubro as coisas. Então, basicamente, era isso, né? E perguntando eu consigo descobrir, eu consigo aprender, dialogando, a gente chega a pontos comuns, e isso nos leva ao autoconhecimento, isso nos leva à sabedoria. Ele tinha frases do tipo, só sei que nada sei, né? É o método, chamado de o método socrático. A primeira fase do seu método, chamada de ironia ou refutação, é iniciada numa discussão. Nela se conduz seu interlocutor ao reconhecimento de sua própria ignorância através do diálogo. Então, assim, quando ele diz só sei que nada sei, a primeira coisa que ele tenta mostrar é o seguinte, olha, eu sou imperfeito. Eu não conheço tudo. Eu estou em processo de aprendizagem. Quando ele diz isso, né? Só sei que nada sei. Estou em processo de aprendizagem. E aí o método dele de ironia era isso. Então ele pegava alguém que basicamente dizia que detinha uma determinada sabedoria, que estava estabelecida, e ele começava a questionar a pessoa a respeito daquela sabedoria. E esses questionamentos levavam a pessoa a ir dialogando com ele e chegar num determinado ponto onde a pessoa realmente reconhecia que aquilo que ele pensava saber, ele não sabia. Certo? A pessoa reconhecia a própria ignorância, o reconhecimento de sua própria ignorância. Então, assim, através do diálogo, ele não ensinava para o seu interlocutor que ela estava errada, mas ele fazia, através das perguntas, com que a própria pessoa percebesse que o que ela achava que sabia, realmente ela não sabia. Né? Então, ela ainda estava em processo de conhecimento. Na segunda fase, a maiêutica, né, que é a técnica de trazer à luz, Sócrates solicita vários exemplos particulares do que está sendo discutido. Era muito do perguntar, e como assim? E como é isso? E como acontece aquilo? E através dessas perguntas, ele ia fazendo com que o seu interlocutor fosse fornecendo respostas, fosse dialogando com ele, mudando de caminho, retornando, mudando de novo, até que a pessoa reconhecesse que realmente o que ele pensava saber, ele ignorava, que ele havia descoberto naquele momento através do diálogo com Sócrates. Por exemplo, ao ser questionado sobre a coragem, desenvolve um diálogo com um general muito respeitado por sua atuação em guerras, o general Laques.
O general lhe dava exemplos de atos corajosos, né? Não satisfeito, Sócrates analisava esses casos com a finalidade de descobrir o que, o que é comum a todos eles. Então, cada exemplo que o general dava, ele ia analisando, comparando com os anteriores, para descobrir o que esses atos de coragem tinham em comum. Esse algo em comum poderia representar o conceito de coragem, a essência dos atos heróicos, que existirá, o que existira em qualquer ato corajoso, independente das circunstâncias que o cercam. Então ele tentava encontrar o que era de comum, e não ele, Sócrates, encontrar, mas através do diálogo, através da conversa, através dos questionamentos, fazer com que as pessoas com quem ele estava conversando, no caso o general Lax, fosse identificando o que tinha em comum nesses atos de coragem, para aí sim se chegar à essência do que é ser corajoso, do que praticar um ato heróico. É um pouco, pelo menos assim, essas questões de Sócrates, elas são um pouco complexas, digamos assim. Por quê? Porque o que a gente tem registrado é que, por exemplo, eu não sei tal coisa. Eu não sei como se fabrica isso, mas alguém pode me ensinar. Sócrates acreditava que se ele dialogasse com a pessoa e fizesse perguntas, ele era capaz de fazer a pessoa descobrir como isso aqui é produzido, né? A maiêutica é a técnica de trazer à luz, né? Pressupõe a crença segundo a qual a verdade está no próprio homem. Então, assim, se a verdade está dentro de mim, por que eu procuro fora? Eu preciso me voltar para dentro de mim para procurar a verdade. Mas ele não pode atingi-la porque não só está envolto em falsas ideias, em preconceitos, como está desprovido de métodos adequados. Então, assim, a verdade está dentro de mim, mas eu não tenho como atingi-la, eu não consigo atingi-la porque estou envolto em ideias equivocadas, as quais me foram mostradas no decorrer da vida, estou envolto em preconceitos, os quais eu aprendi ou eu mesmo formei, e não detenho, eu não possuo métodos adequados para atingir essa verdade. O papel de Sócrates era fazer o quê? Era fornecer esses métodos para a pessoa, através do diálogo, e mostrar a ela que ela poderia ir se desfazendo dos preconceitos e das falsas ideias. Com que finalidade? Com a finalidade de voltar para dentro de si e atingir o autoconhecimento, logo, alcançar a sabedoria. Derrubado esses obstáculos, chega-se ao verdadeiro conhecimento, que Sócrates identificava como virtude, contraposta ao vício, o qual se deve unicamente à ignorância. Então, para ele, basicamente é isso. O conhecimento verdadeiro é a virtude, né, e o vício é a ignorância. De certa forma, até eu concordo com ele, uma vez que quando você ignora alguma coisa, ou ignora que aquilo possa ser diferente do que você imagina, normalmente você fecha os olhos para aquilo. As pessoas não estão abertas para novos procedimentos, novas maneiras de agir. Então, se você acredita que pedra é pedra e é pedra mesmo, se alguém disser que aquele material daquela pedra não é um mineral que não pode ser considerado como pedra, isso já lhe tira do seu centro de ideia formada, e isso faz com que você acredite que aquilo está errado, que aquilo que estão lhe dizendo está errado, né? Bom, aqui finalizou nossa apresentação de slides. Esses slides, eu tenho um blog e eu acho que eu vou colocar esses slides lá, não, ou melhor, eu vou fazer um texto e colocar lá no sala de aula para vocês, tá certo? Eu acho que vai ficar melhor, vai ficar menor do que os slides. Bom, agora
Eu já parei a apresentação. Agora, vamos assistir a um vídeo. Veja só, se alguém estiver com o áudio baixo, saia da sala e entre de novo. Eu vou dar 2 minutinhos para você sair da sala e entrar de novo. E quem ainda, enquanto isso, os alunos que não registraram a presença ainda, podem ir lá no chat e colocar a palavra presente, que teve acho que umas 7, 8 pessoas que entraram bem depois que a aula começou, tá? Se ninguém tiver com problema, eu estou vendo os presentes e não vi ninguém saindo da sala, então o áudio está legal para todo mundo. Então vamos lá. Vamos assistir Sócrates, o homem que perguntava, parte 1. Vai chegar aí para vocês. Isso. Acho que chegou. Eu vou soltar aqui o vídeo. Em Atenas, um homem era condenado à morte por perguntar demais. Houve filósofos antes dele, mas foi com Sócrates, segundo muitos, que a filosofia verdadeiramente teria início. De nariz achatado, rechonchudo, mal vestido e um pouco estranho, Sócrates era um sujeito deslocado, mas apesar de tudo, ele tinha um grande carisma e uma mente brilhante. Todos em Atenas concordavam que nunca existiu alguém como ele e que provavelmente jamais existiria. Alguns os amavam e outros o consideravam uma influência perigosa. Quando jovem, Sócrates foi soldado e lutou na guerra do Peloponeso contra os espartanos e seus aliados. Sócrates era um homem feio, marcado pela guerra, pobre, mas que era considerado por muitos o homem mais sábio de toda Atenas. Assim como todos os grandes homens de sua época, há vários relatos diferentes sobre sua vida, já que Sócrates não escreveu nenhuma obra escrita, por acreditar que o ensinamento oral era muito mais efetivo. A maior parte das informações que temos sobre ele encontra-se nos diálogos platônicos. Sócrates nasceu aproximadamente em 470 a.C., na cidade de Atenas, perto da região de Alupec. Era um vilarejo razoavelmente pobre, que ficava fora das muralhas da cidade. Seu pai era um escultor, especialista em talhar as colunas nos templos, e sua mãe era uma parteira. Qualquer pessoa que tivesse que trabalhar para sobreviver nesta época não era muito bem vista, afinal, os atenienses deixavam seus trabalhos para os escravos. A família de Sócrates não era escrava, mas também não possuíam qualquer escravo que trabalhasse por eles. Viviam por conta própria, procurando por locais onde precisassem de seu trabalho. Entretanto, a vida não era tão difícil. Naquela época, Atenas estava ficando cada vez mais rica, e os trabalhos em construções apareciam a toda hora. Sócrates vivia uma vida normal, tentando aprender o ofício de seu pai, o que ele achava complicado demais. Sócrates não estudou, não aprendeu a ler e nem a escrever. Embora tivesse algum dinheiro, os professores da época eram caros demais. Somente os muito ricos conseguiam pagar por isso. Sócrates teria tido uma vida comum, tentando aprender a todo custo a entalhar o mármore, a profissão de seu pai. Mas algo muito inesperado estava para acontecer. Havia perto de Atenas um grande oráculo, um local onde as pessoas iam para fazer perguntas, onde no portal de entrada lia-se a seguinte frase: "Conheça-te a ti mesmo". Era o famoso oráculo de Delfos, onde as sacerdotisas do deus Apolo faziam adivinhações sobre o futuro. Toda pessoa, ao menos uma vez na vida, talvez tivesse a chance de ir lá e fazer a sua pergunta. Eis que um dia, um amigo de Sócrates, chamado Querefonte, ao chegar para fazer sua pergunta, perguntou uma coisa não muito comum. "Eu quero saber quem é o homem mais sábio de toda a Grécia." E a resposta foi a mais inesperada possível. "Sócrates. Ninguém é mais sábio do que Sócrates", respondeu o oráculo. Querefonte foi correndo para Sócrates contar o ocorrido. E quando ele ouviu, não acreditou, achou que havia ocorrido um engano, e questionou: "Mas como? Como eu posso ser o homem mais sábio entre todos, se eu só sei que nada sei?" Sócrates tinha certeza de que ele não era tão inteligente assim como o oráculo dizia. Lembrou-se então que havia um professor por aquelas redondezas, que diziam ser muito sábio. Ele juntou então todas as suas economias e foi pedir uma aula para tal homem. Com certeza ele conseguiria provar que esse professor era muito mais inteligente do que ele, um mero filho de artesão. Acontece que Sócrates ouviu por horas as palavras do professor, e a cada afirmação do professor, ele perguntava o porquê e como ele havia aprendido aquilo. Então ele descobriu que o professor apenas repetia o que haviam ensinado para ele, e que nada havia descoberto ou aprendido por conta própria. Meio decepcionado, Sócrates voltou para casa e pediu dinheiro para seu pai.
Ele gostaria de ver um outro professor, mais famoso que aquele e que era de grande prestígio entre os mais ricos de Atenas. Seu pai, vendo que aquilo era muito importante para seu filho, aceitou e deu parte de suas economias para ele. Mas chegando à casa de tal professor, tudo se repetiu. Ele não havia como provar nada do que dizia saber, e nunca havia visto os feitos do que contava. Apenas repetia e decorava o que os seus professores antigos haviam lhe falado. Sócrates perguntava aos professores: mas como? Como você sabe isso? Como você aprendeu que é assim? Como você afirma que isso é verdade? E eles não sabiam responder. Sócrates então ficou irritado. Aquelas pessoas ficavam ricas apenas repetindo o que haviam dito para elas, e nunca aprenderam nada, nunca questionavam sobre nada, e nunca nem procuravam saber a origem de seus conhecimentos. Ele sabia que era mais inteligente do que esses professores, mas sabia que não era o homem mais inteligente da Grécia. Voltou então para casa. Se havia alguém que ele sabia que era mais inteligente do que ele, com certeza era seu pai, o melhor escultor da região. Sócrates ficou horas observando seu pai entalhando mármore e percebeu que aquele era um trabalho repetitivo, que havia sido ensinado através de gerações, e que não havia nada de novo naquilo que ele fazia. Sócrates concluiu que a maioria das pessoas não eram sábias, apenas eram especialistas em funções específicas, mas que não conhecera alguém verdadeiramente sábio. Sócrates saiu então a procurar homens sábios, tentando provar que ele não era o homem mais sábio da Grécia. Sócrates acabou convivendo com alguns filósofos, e cada vez que encontrava um deles, um grupo de pessoas se aglomerava em volta para ver o que eles conversavam. E as perguntas de Sócrates eram pertinentes. Por quê? Mas como? Me prove. Elas acabavam por deixar o filósofo irritado, e Sócrates provava então que o famoso filósofo não sabia direito o que estava falando. Mas foi somente com a ajuda de sua mãe que Sócrates pôde descobrir a sua verdadeira função. Conta-se que um dia ele foi levado junto à sua mãe para ajudar em um parto complicado. E ele começou a pensar no trabalho dela. Ela não deveria criar o bebê, apenas ajudar ele a nascer, e tentar diminuir a dor do parto. Ao mesmo tempo, se ela não tirasse o bebê logo, ele iria acabar morrendo, e igualmente, a mãe do bebê também morreria. Sócrates então percebeu que ele também era um parteiro de certa forma. O conhecimento estava dentro da pessoa, pois ela era capaz de aprender por si mesma, mas ele poderia ajudar esse conhecimento a nascer, e tentar diminuir a dor das pessoas. Por isso, até hoje, os ensinamentos de Sócrates são conhecidos por maiêutica, que significa parteiro em grego. E isso expressa muito da filosofia de Sócrates. Enquanto os sábios se gabavam de saber isto ou aquilo, Sócrates compreendia que nada daquilo era importante, pois nada daquilo era verdade absoluta. A verdade, ele também não sabia, mas ele tinha um método para alcançá-la, a arte de dar luz às ideias. O que Sócrates pretendia era justamente isso. Não dizer a verdade para as pessoas, até porque ele não sabia da verdade, mas fazer o parto, propiciar o nascimento das ideias da própria pessoa. Se imaginarmos a ideia de Sócrates como um jogo da vida, o conhecimento que adquirimos na nossa existência seriam as casas do jogo. Depois, Sócrates inseriria os personagens através da maiêutica, a arte de dar luz às ideias. E por fim, perceberíamos que esse jogo nunca chegaria ao fim, pois para Sócrates sempre existe algo que não sabemos, ou que achamos que sabemos, mas na verdade não sabemos. Vocês podem ver como vai ter a parte 2 agora. Essa parte 2 também estava programada aqui, entendeu? Um minutinho aqui que eu acho que deu um tilt. Sim, nós vamos assistir a parte 2 também. Né? Essa aula foi bem. Eu achei bem interessante esses vídeos, porque eles falam numa linguagem bem simples. Vou voltar aqui um pouquinho. Ao final, a gente comenta. Esse é mais rápido, esses são 6 minutos. Deixa a tela aumentar aí. Acho que aumentou para todo mundo. Aí, vamos nós.
Josiane disse. Tá sem som. Pera aí, gente. Então vamos dar um jeito aqui. Viu? Minutinho só. Eu vou parar essa apresentação. Eu vou parar essa apresentação e vamos começar de novo. O vídeo é rápido, para ver se dessa vez vai. Tá tendo... Chegou a imagem. Vamos ver agora se sai, é porque eu dei um pause. Tá tendo som aí, galera? Alguém me dá uma... Carol disse que não, ainda sem som? Caramba. Vamos fazer diferente, então. Um minutinho. Vou parar essa apresentação. Vai chegar aí para vocês. Vitor Manuel diz que está ouvindo, está baixo. A questão do microfone baixo, do meu áudio baixo, pode ser com vocês aí, aquele velho esquema, sair da sala e voltar. Eu vou aumentar aqui a tela e vou soltar o som que tá pausado, né? E vocês me confirmam aí como é que tá. Mas logo se foi chamando a atenção de outros mestres, até mesmo seus antigos professores, que indagavam como aquele homem poderia ensinar de graça e pregar que não era necessário. Beleza, eu só vou voltar aqui e soltar de novo. Assim que Sócrates ficou muito famoso em toda a região, conseguiu muitos e muitos discípulos. Mas logo se foi chamando a atenção de outros mestres, até mesmo seus antigos professores, que indagavam como aquele homem poderia ensinar de graça e pregar que não era necessário que existissem professores como nós. E ainda mais, ele dizia que não deveríamos acreditar cegamente em algo. Era preciso verificar se aquilo realmente era verdade. Tal fato não era necessariamente verdadeiro só porque alguém importante estava falando. Logo, Sócrates tinha muitos inimigos. Quando Sócrates atingiu a meia-idade, ele perambulava pela ágora, parando as pessoas de tempos em tempos, e fazia perguntas embaraçosas. Isto era mais ou menos tudo o que ele fazia, porém suas perguntas eram afiadíssimas. Pareciam simples, mas não eram. Um exemplo seria a conversa de Sócrates com Eutidemo. Sócrates perguntou-lhe se ser enganador era uma atitude imoral. Claro que sim, respondeu Eutidemo, porque para ele era algo óbvio. Mas e se você tivesse um amigo que estivesse muito triste e ele quisesse se matar, e você roubasse-lhe a faca? Não seria um ato enganador? Perguntou Sócrates. Sim, com toda certeza, respondeu Eutidemo. Mas fazer isso não seria uma atitude imoral ao invés de imoral? Trata-se de uma coisa boa, você evita a morte do seu amigo, embora seja um ato enganador, disse Sócrates. E Eutidemo termina por concordar com Sócrates. Sócrates acaba de mostrar com um contra-exemplo que o comentário de Eutidemo de que ser enganador é imoral não se aplica a todas as situações. Sócrates demonstrou repetidas vezes que as pessoas que ele encontrava na ágora realmente não sabiam o que pensavam saber. Em um outro momento, o amigo de Sócrates daria início a uma conversa estando totalmente certo de que teria cumprido a sua missão de vida. Mas depois de 20 minutos na companhia de Sócrates, ele iria embora totalmente confuso. Glauco, amigo de Sócrates, começa o discurso. Sócrates, ontem eu realizei minha missão de vida, eu matei meu maior inimigo. E então Sócrates responde. Que legal, Glauco, estava na hora mesmo de matá-lo. E agora que a sua vida não tem mais razão para viver, você vai se matar? E Glauco responde que não vai se matar. E então Sócrates responde, então essa não era a sua única razão de viver. Se você ainda está vivo e quer continuar assim, você ainda tem uma razão, certo? E então Glauco responde, sim, Sócrates, você tem razão. Acho que matar meu inimigo
era apenas uma das minhas razões de viver, não a única razão de viver. Sócrates adorava revelar os limites dos que as pessoas entendiam, bem como questionar as suposições que serviam de base para suas vidas. Para ele, era um sucesso quando uma conversa chegava ao fim e as pessoas percebiam o quão pouco sabiam. Algo muito melhor do que continuarmos acreditando que entendemos algo quando na verdade não entendemos. Naquela época, em Atenas, os filhos dos nobres eram enviados para estudar com os sofistas, professores sagazes que treinavam os estudantes na arte da retórica e cobravam muito caro por isso. Sócrates, em contrapartida, não cobrava por seus serviços. De fato, ele dizia que não sabia nada, então como ele poderia ensinar? Isso não impedia que os estudantes o procurassem e ouvissem as suas conversas, mas tampouco tornava benquisto entre os sofistas, que eram muito criticados por Sócrates, pois se diziam detentores da verdade, diziam que a verdade estava na boca de quem soubesse articular melhor as palavras. Sócrates defendia que a opinião era de fato individual, mas que a sabedoria era universal. A questão da ética e moral, por exemplo, não poderiam ser relativizadas, como os sofistas sempre faziam. E dessa percepção de pensamento sofístico se constituiu o pensamento e o esforço socrático, fazer a aletheia, que era a verdade ou essência, superar a doxa, que era a opinião ou aparência, permitindo ao homem grego atingir a verdade. Para tanto, Sócrates fez uso dos mesmos mecanismos linguísticos que os sofistas usavam, com o claro objetivo de expô-los como falsários que empoderavam-se do conhecimento falacioso, apresentando-os, enfim, como demagogos. Sócrates diferenciava-se dos sofistas não somente por abominar pagamentos monetários em troca de seus ensinamentos, ou por identificar a sofística como um jogo de palavras que impedia a descoberta da verdade. Sócrates criticava a própria incoerência da atividade sofística, capaz de defender argumentos conflitantes no mesmo diálogo, tudo sempre com o mesmo objetivo, de vencer um discurso. Os sofistas praticavam a retórica, que era um discurso primoroso, porém vazio em conteúdo. Sócrates praticava a dialética, que era composta por bons argumentos. Na retórica, o ouvinte é levado por uma enxurrada de palavras, que, se adequadamente compostas, persuadem sem transmitir conhecimento algum. Na dialética, que opera por perguntas e respostas, a pesquisa procede passo a passo, e não é possível ir adiante sem deixar esclarecido o que ficou para trás. O termo filosofia origina-se das palavras gregas filia e sofia. Filia significa algo próximo com um aproximar-se de, um tipo de amizade, e sofia significa sabedoria. E o tipo de sabedoria valorizado é baseado no argumento, no raciocínio e em perguntas, e não em acreditar nas coisas simplesmente porque alguém importante nos disse que são verdade. Para Sócrates, a sabedoria não era ter conhecimento de diversos fatos ou saber como fazer algo. A sabedoria significava entender a verdadeira natureza de nossa existência, inclusive os limites de nosso saber. O que fazia Sócrates tão sábio era o fato de ele continuar fazendo perguntas e de estar sempre disposto a debater suas ideias. A vida, declarava ele, só vale a pena ser vivida quando pensamos no que estamos fazendo. Uma existência sem análise é adequada para o gado, mas não para os seres humanos. Sócrates recusou-se a escrever qualquer coisa, o que é incomum para um filósofo. Para ele, falar era melhor do que escrever. Palavras escritas não podem replicar, não podem nos explicar nada quando não as entendemos, ele dizia. Platão foi o discípulo mais famoso e ilustre de Sócrates. Ele registrou em uma série de escritos as ideias do mesmo, e hoje conhecemos esses escritos como diálogos platônicos. Mais à frente veremos e abordaremos cada um separadamente. Acho muito. Pois é, pessoal, como vocês puderam ver nos vídeos, né? E vou relembrar vocês esses vídeos. Opa, rapaz, tem muito de sogra aqui. Esses vídeos estarão, o link para eles estará lá tem no caderno de apoio de vocês e tem também, eu vou deixar também no roteiro, lá no Google Classroom, tá ok? Como vocês puderam ver, Sócrates era o tipo de pessoa que não se satisfazia com aquela velha frase de João Grilo, lá do Alto da Compadecida, né? Não sei, só sei que foi assim. Para ele não servia. Então, ele queria mesmo saber o porquê, o como é que a pessoa aprendeu aquilo, como é que podia provar que aquilo era a verdade. E isso, na maioria das vezes, faz com que as pessoas tenham extrema dificuldade, porque a maioria dos saberes que as pessoas se vangloriam de ter são saberes baseados em coisas que outras pessoas provaram. Não fui eu que provei, alguém disse que é assim.
e eu tomo aquilo como minha verdade. Para Sócrates isso não servia, né? Bom, essa foi a aula de hoje. Aqui agora eu vou projetar o roteiro para que a gente possa ver qual é a tarefa de vocês para essa quinta semana. Vai chegar aí para vocês. Vou pedir a quem entrou depois que dê um pulinho lá no chat, coloque a palavra presente para registrar a sua presença, tá certo? Então, vamos ver aqui, como eu disse a vocês, o roteiro de hoje foi a apresentação de slides, né? Sócrates, o mestre em busca da verdade. Eu vou colocar o texto, né? Eu vou transformar aqueles slides em texto e colocar lá no Google Sala de Aula para vocês. Depois veio a exibição de Sócrates, o homem que perguntava, parte 1, e Sócrates, o homem que perguntava, parte 2. O link está aqui, tá vendo? Vocês poderão acionar para se quiserem assistir de novo. E aí vamos à nossa tarefinha da semana, a única tarefa, né? A tarefa 1. Reflita a respeito dos diálogos entre Sócrates e Eutidemo, vocês viram lá nos vídeos, e Sócrates e Glauco, e comente sobre as questões indicadas. Eu peguei aqueles dois, a sugestão de tarefa é o seguinte, é que vocês peguem esse diálogo, né, entre Sócrates e Eutidemo, que é aquele que diz que ser enganador é uma atitude imoral. Então ele põe isso como uma regra. Se eu sou enganador, se eu engano, essas atitudes minhas são imorais. E Sócrates acaba, através de um exemplo, provando que não, as regras podem ter exceção, né? E, baseado na mesma ideia, o diálogo entre Sócrates e Glauco. Glauco é aquele amigo dele que disse que realizou a missão de vida tendo matado o maior inimigo. Então Sócrates questionou, e aí, você vai se matar agora que você... Bom, se eu realizei minha missão de vida, eu não tenho mais nada a fazer. Se eu não tenho mais nada a fazer, então eu vou me matar? Então ele questionou o amigo e aí o diálogo desenvolveu. Bom, no primeiro diálogo, o questionamento para vocês é, nesse diálogo entre Sócrates e Eutidemo, o filósofo tentou demonstrar que ser enganador é uma atitude imoral ou não? Que argumento Sócrates usa para provar o que queria? Então é você responder a essa questão e, no diálogo entre Sócrates e Glauco, o filósofo, através da ironia, questiona o fato do amigo. Questiona o fato do amigo a respeito de quê? Qual o argumento usado para isso? Então, o amigo chegou estabelecendo um fato e ele questionou esse fato. Que fato era esse? Quem quiser deixar os comentários também a respeito do método, do procedimento que Sócrates usava, quem quiser fazer algum comentário pessoal, fica nem tranquilo. Fique... Oi, a palavra fugiu. Fique à vontade, tá ok? Filosofia é para isso mesmo, é para a gente conversar, é para a gente falar, é para a gente expor as nossas ideias. Então, vocês vão responder essas duas questões e quem quiser expor a ideia a respeito de cada diálogo, também lá no formulário do Google vai ter espaço, ok? Então é isso. Alguma dúvida a respeito dessa tarefa de hoje? Sim ou não, pessoal? Maria Clara disse que não. Não, Carol também disse que não. Ok, eu vou parar a gravação, então. Eu vou me despedir apenas para parar a gravação, ok? Até a próxima semana e boa sorte aí no trabalho.